Fala galera, tudo bem? Então, hoje mais um vídeo sobre uma resenha de um livro das metas para 2021, ou seja, um livro por mês. E o livro de hoje é o Fahrenheit 451. Esse livro é um livro bem antigo, se não me engano ele é da década de 80, e ele conta a história de um bombeiro, que é uma história distópica, ou seja, né, um futuro distópico, onde os bombeiros, ao invés de apagarem fogo, né, eles são chamados e acionados para queimar livros, ou seja, no governo do mundo, né, da história, é proibido ter livros em casa. Então sempre que alguém é denunciado com livros, né, os bombeiros vão lá e incendiam não só os livros, mas incendiam a casa toda, o ambiente, biblioteca, então, tudo. E o livro conta a história de um bombeiro, né, um chamado Montag, que é o nome do cara, e ele trabalha, né, nessa área de tacar fogo, né, nas casas. E aí ele se pergunta, né, em algum desses eventos, ele se pergunta por que o pessoal põe fogo nos livros, né, que nunca foi explicado, e ele se pega com um livro, e aí ele esconde um livro, né, e começa a tentar entender por que o governo não permite os livros, né, e tentar averiguar essa necessidade de pôr fogo em tudo. Então, daí, né, depois desse acontecimento, que é a primeira parte do livro, ele tem, né, inicialmente ele tem um gatilho para poder pegar esse livro, né, e ele começa a conversar com pessoas que acabam escondendo o livro, e aí a partir daí não vou comentar muita coisa a mais, porque vai acabar sendo spoiler. A história, né, parte dessa etapa dele encontrando esse livro. Nós temos 3 fases na história no decorrer do livro. A primeira fase, né, é ambientando o mundo e do trabalho do Montag e, né, o mundo dele e como ele trabalha, quem ele conhece antes que pode gerar esses gatilhos. A segunda fase seria a fase seguinte dele encontrando esse livro, e a terceira fase, né, que é a última fase do livro, as consequências de tudo isso que aconteceu na primeira e principalmente na segunda fase. Essa versão aqui do livro é uma versão bem antiga, se não me engano, ele é de 88, essa versão. Então eu achei ele algumas palavras um pouco difíceis, ou que eu não tenho muito conhecimento delas, mas já tem uma versão mais nova dele. Acredito que até 2 versões mais novas devem ser um pouco mais tranquilas de ler. Apesar disso, é um livro curto, tem 160 páginas mais ou menos, e dá para ler rapidão. Livro como referência, eles pareciam muito para mim com 1984 e com a Revolução dos Bichos. Eles até foram livros lançados mais ou menos na mesma época, e esse aqui seria uma alternativa aos livros do George Orwell, o Ray Bradbury, não sei se a pronúncia está certa, mas é um tipo de distopia diferente, né, e faz a gente pensar sobre como o governo deve interferir ou não na cultura, né, da população e da cidade. E aqui eu tenho até um trecho, né, que eu queria ressaltar do livro, onde ele fala que existe, né, a gente não deve julgar o livro pela capa, e é justamente uma referência com a população, né, mesmo que pessoas com diferentes características, né, que se diferenciam entre si fisicamente, a gente não pode julgar elas pela aparência, assim como a gente não pode julgar um livro pela aparência. E uma forma até, né, das pessoas rebeldes que queriam continuar consumindo livros e não tinham oportunidade por causa do governo, né, uma forma, né, encontrada é de ler o livro e tentar lembrar e registrar todo o livro na mente. Então, né, a hora que eles falam que não deve julgar um livro pela capa, que as pessoas podem ter aparência diferente, mas o que importa, né, é o conteúdo interno e o que você passa, né, a mensagem que você passa. Inclusive, a gente não pode... outra reflexão que esse livro me passou é que
nós não podemos, não devemos pensar, ler um livro e não passar informação para frente, né? Então, de que adianta eu ter o conhecimento, eu adquirir o conhecimento, ler o livro, ter a oportunidade de fazer isso e não conseguir digerir nem passar para frente, né? Os ensinamentos que você teve. Então, outra reflexão, né? Com relação à disponibilidade ou não dos livros. Não adianta a gente ter todos os livros, sendo que a gente não consegue passar informação. Essa é a mensagem que eu queria passar desse livro, que foi o que eu identifiquei, assim, maior. E super recomendo, é um livro, assim, atual demais, né? Assim como 1984 e A Revolução dos Bichos. Se você gostou, né, de algum desses dois livros, que são mais famosos, eu recomendo ler ele. É um tema semelhante, um ambiente, né, distópico, então é um pouco diferente deles. Acho que vai ser bastante interessante para vocês. Tá aí, esse é mais um livro, uma resenha realizada do desafio, né, que eu impus em mim mesmo de ler um livro a cada mês durante um ano, ou seja, 12 livros. E mais um livro que faz a gente refletir sobre o que eu tô lendo, né? Não adianta eu ler o livro e não passar informação. Isso até me motiva mais a fazer mais vídeos como esse, né? Para registrar para mim sobre o que eu achei do livro e também para alguém que tem interesse no tema, no livro, né? No assunto sobre. É isso aí, até a próxima.